Veja e ouça em Atos capítulo 17, aonde Paulo foi visitar. No versículo 10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Olha o versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Paulo está falando o povo da Bereia, os berianos. Os berianos. Porque de bom grado eles receberam a palavra. Olha os berianos, a cidade de Bereia, aonde Paulo foi visitar. Eles receberam de bom grado a palavra anunciada pelo apóstolo Paulo. Mas não fica por aí. O que me chama bastante atenção é essa, quando Paulo ele coloca os Tessalônica e coloca os berianos na linha de frente do seu elogio. Quem é os berianos? Bereia era uma cidade localizada na região da Macedônia, próximo ao rio de Ligônia. A cidade era conhecida pelo povo, aquele povo era educado, nobre. Não era simplesmente os berianos, era nobre e educado, mas eles também, ele investigava tudo aquilo que falavam para eles. Foi isso que chamou a atenção do apóstolo Paulo. Era diferente dos Tessalônica. Os Tessalônica, creio eu, receberam a palavra de Deus também, de bom grado, mas uma coisa que deixou em falta no apóstolo Paulo era examinar as escrituras sagradas, que era para os Tessalônica fazer-se igual este povo chamado Bereia, os berianos. O que eu chamo você para este vídeo, para esta palavra do analfabeto, analfabeto, como muitos me chamam de analfabeto, de louco, retardado, maluco. Mas uma coisa que eu admiro sobre as atitudes dos berianos, porque quando Paulo embarcou na cidade de Bereia, e quando Paulo foi na sinagoga, e quando Paulo anunciava o evangelho para este povo receberam a palavra. Mas a única coisa que este povo não deixou de ser levado pelas suas emoções, só porque que Paulo era conhecido, e tudo aquilo que Paulo falava, os berianos acreditavam. Não! Paulo pregava a palavra e os berianos recebiam, mas eles examinavam se aquele espírito que falava pela boca de Paulo, se era de Deus. Eles passavam semana, quem saiba passava meses, examinando aquilo que Paulo ele anunciava. Paulo ele era cheio do Espírito Santo, mais do que eu e mais do que você. Mas mesmo assim, os berianos, conhecendo Paulo, eles não acreditavam imediato.
eles examinavam, sabe por que isto? Quando ele examinava tudo aquilo que Paulo falava, porque ele sabia que quando você entra em algum lugar ou numa congregação, você está colocando em perigo a sua alma e além a alma da sua família naquele local, se você não examinar se aquilo se procedem do Espírito de Deus. Se o povo, hoje, eu falo o Brasil, os cristãos, se eles fossem pelo menos 5% da atitude dos bereanos, não haveria muitos falsos profetas enganando milhões e milhões de crentes nos dias de hoje. Porque uma palavra dizer, olha, ali tem um profeta que está revelando o CPF. Às vezes as pessoas saem das suas congregações para ir até este local para ver aquele homem revelando CPF. Não se examina primeiramente as escrituras sagradas se aquele homem se procedem do Senhor. Hoje tá tão fácil de enganar as pessoas, porque as pessoas não examinam a Escritura Sagrada. Segundo o Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 39, Jesus ele fala: examinai-vos as Escrituras Sagradas, porque ela testifica, ela fala sobre o reino de Deus, fala sobre o Senhor. Em outras palavras, dizem: caça Deus, procura Deus. Aonde que nós podemos examinar, aonde que nós podemos procurar Deus? É na palavra, nas Escrituras Sagradas. Hoje, nós temos um evangelho, nos dias de hoje, um Deus materialista. O homem prega hoje coisas, aquilo que agrada o coração do homem. Hoje a pessoa vai procurar o Espírito Santo. Mas a pergunta que eu faço para você é essa: que Espírito Santo é esse que habita no coração do homem, mas não larga da mentira? Que Espírito Santo de Deus que habita no coração do homem, mas não larga da prostituição? Que Espírito Santo é esse que faz o homem pular como pipoca, mas quando sai da congregação, lá na rua, lá fora, não consegue, não aguenta? Cobiçá-la, ou até mesmo o pecado da lascívia. Por que que hoje a maioria dos crentes está indo para o caminho do inferno? Porque não examina a Escritura Sagrada. Por isso que este analfabeto, muito odiado pelas muitas pessoas, por pregar o pecado, por falar da salvação, porque eu não me deixo ser enganado, porque examino a Escritura Sagrada. A última igreja
que eu estava, fui pregar pecado, fui falar sobre o evangelho da verdade, foi expulso. Me barraram, dizendo que está chegando reclamação para os pastores que eu estou pregando um jeito de agressivo. E eles não estão gostando da forma que eu estou pregando. Me excluíram, me tiraram. Por quê? Por pregar a palavra da verdade. Meu irmão, se você me chama de falso profeta, e a pergunta que eu faço para você é esta: aquele que é o verdadeiro cristão é aquele que te engana? É aquele que apresenta um Deus Papai Noel? É aquele que apresenta para você aquilo que agrada o teu coração? Não. O Evangelho de Cristo não é isto. O Evangelho de Cristo é fazer eu e fazer você chorar todos os dias. O Evangelho de Cristo não é para fazer nós ser felizes nesta terra, não. Porque a maior felicidade do cristão é a morada com Deus. Enquanto o ímpio ele é feliz neste mundo, enquanto o cristão verdadeiro ele chora. Enquanto o ímpio se alegra, enquanto o cristão ele chora. Enquanto o ímpio ele vibra com as suas emoções, batendo palmas, gritando com toda a alegria, todos os dias o cristão ele chora. Sabe por quê? A felicidade do ímpio é fazer a vontade do seu próprio coração, da natureza do pecado. Você sabe por que o cristão ele chora todos os dias? Porque ele é contra aquilo que é dentro do teu coração, que quer ir de encontro à vontade do Senhor. Um dia vai inverter o quadro. O ímpio vai chorar e o cristão vai se alegrar. Um dia o ímpio vai derramar lágrimas de sangue, mas o cristão ele vai se alegrar o seu coração no reino de Deus. Mas a tristeza do ímpio será na condenação eterna. É por isso que vale a pena, meu irmão, de nós entregar a vida a Jesus. Vale a pena de nós falar a verdade, mesmo que doa, mesmo que custe a nossa vida. Temos que ir de encontro às práticas do pecado, denunciar o pecado. Você, eu, não podemos passar a mão na cabeça do pecador. Quando você passa a mão na cabeça do pecador, dizendo que Deus vai dar bênção, vai dar vitória, continua da forma que você está, que Deus vai dar aquilo, vai dar aquilo, para você ver ele feliz, tem o pecado que você está cometendo. O pecado da omissão. O pecado de você conhecer que aquele homem, que aquela mulher, que aquela pessoa está indo para o inferno. E você passando a mão na cabeça dele e não falar a verdade. Quantas pessoas que já morreram? Um parente seu, um amigo seu.
tanta oportunidade que você tinha que falar de Jesus para ele e não deu tempo, porque você ficou com medo. A reação o qual que eles estavam em vida ia ficar com você. É mais fácil você falar a verdade. Eles vão ficar com raiva de você 30 minutos, 30 dias, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Melhor você ver eles com raiva de você com todo esse tempo do que você saber que eles morreu e vai passar a eternidade sofrendo. E a pergunta que eu faço para vocês é essa: que mal que este analfabeto, este burro, este louco, este retardado, este barbudo, que nojo, barbudo, além de ser baixinho, barrigudo, é barbudo, que nojo, está falando o evangelho de Cristo ainda. É esse tipo de comentário que eu ouvi. É esse tipo. Ai, credo, ele é barbudo. Ai, que nojo, é careca. Ele ainda está anunciando, falando o nome de Jesus. É isto. Você não pode falar da prática do pecado para eles, porque você está errado. Você tem que falar um Deus de amor. O Deus de amor foi quando ele enviou Jesus Cristo. O Deus de amor é quando nós entregamos a nossa vida. O que é entregar? É você reconhecer que este corpo, seja feio, seja barbudo, seja careca, negro, branco, seja deficiente, seja o que for, que você reconheceu que este corpo não é teu, você entregou a Cristo agora. Você agora vai fazer a obra do Senhor. O amor de Deus foi Cristo ter te chamado. Foi quando você estava indo para a condenação eterna. Na condenação. E quando alguém tomou o seu pecado, Jesus, a justiça de Deus não caiu sobre você e sobre mim. Se a justiça de Deus caísse sobre eu, sobre você, mais do que justo, era para nós ir para o inferno. Mais do que justo. Mas não. Olha o amor de Deus aí. Deus, ele fez cair sobre a tua justiça, sobre a vida do seu filho, por mim e por você. É por isso que, quando Deus fala o fruto do Espírito Santo, qual é o fruto? A paz, amor, bondade, benignidade, longanimidade, alegria, mansidão, domínio próprio. A paz. O que é paz? É você ter paz com Deus. É saber que você não tem nenhuma dívida mais com Deus Pai. É você saber que você saiu debaixo da lei da maldição. Qual é a lei da maldição? Os 10 mandamentos. Aquilo que era eu, era incapaz de obedecer os 10 mandamentos. Nós era incapaz. A lei não dava vida. A lei não salvava. A lei, além de exigir a nossa obediência, e ele veio para dar nome aos pecados. Mas mesmo com a natureza dentro do nosso coração, o que é a natureza? A natureza do pecado, que habita no coração de todo homem. Era isso que nos fazia de nós estar debaixo da lei, da maldição da lei. A lei nos condenava.
A lei nos apontava. A lei nos estava mandando nós ir para a condenação eterna. Mas Jesus, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, nos castigou os nossos pecados na cruz. O nosso velho homem foi morto na cruz. O que é o velho homem? As práticas que nós vivíamos outra hora antes de Cristo, meu irmão. Aqui é o analfabeto que está dizendo para você. Por que eu falo analfabeto? Porque eu fugi da segunda série, primeira série. Mas o pouquinho que eu sei, aqui dentro do meu coração, eu não guardo para mim. Sabe por que eu não guardo para mim? Porque eu preciso repartir para as pessoas. Porque eu sei muito bem qual é o caminho do pecado, é a morte. Como que eu sei que as pessoas estão indo para o caminho da morte? Eu vou ficar de braço cruzado? Eu vou impedir daquele irmãozinho falando nas ruas, gritando igual louco, falando de Cristo, falando do pecado, mandando ele parar? Não vou. Não vou fazer isso. Que Deus o abençoe a tua vida. Que Deus o abençoe a tua família. Que Deus te dá uma grande bênção e vitória. Ajuda esse ministério. Abençoe esse ministério. Porque esse ministério precisa de você. Esse ministério precisa de você. Pregador de rua. Sei que o pregador de rua não é muito bem visto. Eu sei que o pregador de rua, muitas pessoas não convidam para pregar dentro das congregações, porque o pregador de rua vai falar a verdade. E se falar a verdade dentro da congregação, eu sei que muitas pessoas vão sair da igreja. Mas eu quero dizer para você, esse ministério, esse canal, esse ministério é coisa séria. Abençoe com sua oferta de amor a este trabalho missionário. Contribua com alegria com seu Pix, 273-963-18807. Adenilson Fernandes Brito, pregador de rua, capital de São Paulo do Brasil. Deus abençoe a sua vida e da sua família linda. Estarei orando por você.